do YouTube, tudo bom com vocês, pessoal? Mais um vídeo para vocês aqui no nosso bate-papo matinal, indo trabalhar, né? Pois é, pessoal, esses tempos eu tô sentindo falta de parar o carro um pouco, poder fazer um vídeo melhor com vocês, mais calmo. Logo eu vou fazer, pessoal. Tá bom? Eu peço desculpas. Se às vezes fica um pouco escuro, às vezes fica um pouco claro, é por causa do sol. Não tem pra onde eu escapar, tá bom? Mas tá um frio, pessoal. Quer dizer, sendo que o frio não chegou ainda, né? Na verdade tá frio, mas é isso aí. Ó, pessoal, gostaria de deixar um abraço aqui pro Luiz e para a Jéssica, casal lá do estado do Paraná, tá bom? Que entrou em contato conosco. Um abraço enorme para vocês. Para o Douglas, lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E também gostaria de deixar um abraço aqui para um amigo meu. Inclusive eu quero chamar a atenção sobre isso, para o professor Alexandre. Professor Alexandre, que é de Miyazaki-ken, ou seja, do estado de Miyazaki, província de Miyazaki, aqui no Japão. Eu já deixei o link dele no meu Facebook. E pessoal, dá uma assistida lá, se inscreva no canal dele, tá? Ele é professor de línguas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre ele um pouco com mais calma depois, tá? Ele tem um projeto muito bacana de ensinar línguas, que casa muito bem com o que eu vou falar agora. Bom, pessoal, vamos abordar um assunto bacana hoje. Um assunto que eu não gosto de falar muito, que eu não tenho muito essa virtude. Mas a gente... Ou seja, nós aprendemos a cultivar essa virtude aqui no Japão. Temos que aprender, porque senão a nossa estadia vai se dar de uma forma muito desastrosa aqui. Que é a paciência, pessoal, a paciência, né? E inclusive na fase de adaptação. Porque depois que você passou da fase de adaptação, você vai começar a entender como é que funciona o sistema japonês. Você vai começar a entender como é que se funciona a cultura. É óbvio, né? Se você se esforçar para isso também, porque tem gente que não se esforça e tá aqui há 20, 30 anos e não entende como funciona a cabeça, né? A psicologia do japonês. Eu também não entendo muito não, mas digamos assim que... Como é que eu posso falar para vocês? Eu procuro entender eles. Eu não entendo muito como é que eles pensam, mas eu procuro entender eles. Então tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é no macro, tá? Tudo que eu vou falar aqui é de uma forma superficial, é de uma forma para atingir a todos a todo o conteúdo que me assiste, a toda a massa que me assiste, tá bom? Então, se tiver alguma alteração, se tiver alguma como é que eu posso dizer? Algum tipo de diferença, ela é mínima, tá bom? Mas, pessoal, veja bem. Uma das maiores dificuldades que o brasileiro encontra quando chega aqui, eu vou falar do povo brasileiro, mas dos estrangeiros em si, e nem todos os estrangeiros, você vai entender no decorrer da explicação, é a adaptação com o sistema japonês, né? Até outro dia eu estava orientando um rapaz que acabou de chegar, e ia ser o primeiro dia dele na fábrica aqui no Japão. Ele estava com 2 dias, ele estava muito cansado, né? Porque aqui no Japão é assim, quando você chega... Inclusive por empreiteiras, você chega num dia, no outro dia eles já estão agilizando tudo, te levando. Então vamos supor, se você chegou 1h da manhã no apartamento, você nem colocou o corpo para descansar um pouco, eles já colocam você no dia 6 horas da manhã para pular, para ir ver fábrica, para ir resolver problemas. A maioria deles são assim, comigo foi assim também na minha época, quando eu cheguei. Então, é meio sacrificante o começo. Então eu já falo para vocês, vem descansando na viagem. Se é que dá para descansar, né? Mas venham descansando na viagem, tá bom? Então, eu falei pra ele, falei, olha o sol aí, pessoal. Tô indo contra o fluxo do sol agora, perdão, tá? Eu falei pra ele o seguinte, falei, olha, meu amigo, tenha muita paciência com o japonês. Porque o japonês, pessoal, ele é muito diferente do brasileiro em questão de ensinar, em questão de ter paciência.
tudo vai depender muito da pressão que ele está recebendo naquele momento. Existem japoneses, pessoal, que são líderes, que eles não foram preparados para serem líderes. Eles são líderes porque eles estão há muito tempo dentro da empresa. Eles já são veteranos. E como eles, de alguma forma, sabem lidar com o trabalho e com as pessoas, então eles põem como líderes. Mas vocês têm que entender uma coisa, nem todo japonês ele foi preparado para ser líder, não. Ele não teve um curso para ser líder, não. A maioria dos líderes que eu falo são esses encarregados, os primeiros encarregados. Eu não estou falando das lideranças executivas, é diferente. Mas os primeiros encarregados que estão ali do seu lado, nada mais são que funcionários que sempre trabalharam de uma forma boa e que em determinado momento colocaram eles para cuidar de uma turma, entendeu? E ali, digamos que foi tipo uma promoção. Bom, começa pelo seguinte: eles são japoneses, eles não são brasileiros. Então, automaticamente, eles não são obrigados a falar português. Vocês concordam comigo, né? Vamos partir do princípio que você veio para o Japão. Não foram eles que foram para o Brasil. Então, já começa por aí. Mas, Nelson, eu não sei falar japonês. Tudo bem. O que eu recomendo você, e aí entra o meu amigo professor Alexandre, e depois eu vou falar sobre ele, num outro vídeo eu vou falar sobre ele, é que você se prepare para poder vir, pessoal. Comece a estudar um pouco. Aí no Brasil mesmo, ou no Peru, na Argentina, onde você estiver, que tá entendendo o que eu tô falando, comece a estudar, pessoal. Estuda um pouco, se esforça. Porque a comunicação, pessoal, é tudo. É tudo. Comunicação é o que faz esse mundo andar. A comunicação. Seja ela boa ou seja ela ruim, né? Ou andar para frente ou andar para trás. Tudo é na base da comunicação. E vocês têm que entender o seguinte: aqui a terra é deles. Eles não são obrigados a mudar os hábitos deles. Eles não são obrigados a mudar a linguagem deles para atender você. Vocês lembram que eu falei para vocês que nem todos os estrangeiros se dão mal aqui? Em questão de comunicação. Vou explicar para vocês o porquê. Você vê que os indonesianos, os filipinos, tailandeses, não são todos, mas é uma grande quantidade, vietnamitas. Sabe o que eles fazem, pessoal? Eles fazem curso de japonês antes de vir para cá. E isso até porque as próprias empreiteiras aí exigem deles lá no país deles que eles façam um curso de japonês, pelo menos de 3 meses. Eu estava conversando com um filipino, ele falou que ele estudou durante 3 meses a língua japonesa antes de vir para cá. Aí você fala assim: ah, Nelson, mas aí é a empreiteira lá que pede para eles fazer. Por que eu tenho que fazer? Para sofrer menos, pessoal, para sofrer menos. E para abrir portas. Sabe? Outro ponto: hábitos japoneses. O japonês, pessoal, ele é totalmente diferente do brasileiro. Ele é totalmente diferente. O japonês, pessoal, são seres humanos, né? Você vai encontrar alguns que são muito dados, muito alegres, muito bacanas. Vocês vão encontrar outros que eles são bacanas, mas eles não gostam de brincadeiras. Você vai encontrar outros que são extremamente sérios, que parece que estão de mal com o mundo. Nesse caso, tô olhando o carro aqui, pessoal. Nesse caso, não quer dizer que ele não gosta de você. Como não quer dizer que aquele japonês que brinca com você, ele gosta de você. Não. Muitas vezes é para fazer uma boa harmonia no trabalho, entendeu? E o sol está no meu rosto, que beleza. Entendeu? Muitas vezes eles... é uma tolerância. Mas uma tolerância porque ele te odeia também. Não. Porque, pessoal, são seres humanos que têm problemas igual a eu, a você. Então tem que saber entender, entendeu? Uma coisa que é muito respeitado aqui no Japão é algo chamado hierarquia. Hierarquia. Então, o japonês ele é cheio, digamos, de hábitos e também de regras em relação à hierarquia. Vocês vão perceber muito
que todo dia de manhã, a maioria das fábricas, existe o Taiso. O que é o Taiso? O Taiso é um conjunto de exercícios que se faz, é uma ginástica para poder fazer alongamento, fazer aquecimento, entendeu? E ele também mexe com algumas partes do corpo para que você não fique duro na hora de trabalhar e também não ocorra dores lombares, dores do corpo, entendeu? Dores musculares. Depois, geralmente tem, tá? Tem o Chorei. O que é o Chorei? O Chorei é a reunião que tem todos os dias, em que a liderança do seu setor vai passar para vocês a meta do dia, vai passar o objetivo, recados do dia anterior, sobre peças que deram problema, ele vai dar um apanhado geral. Geralmente todos os dias tem o Chorei. Por exemplo, se você começa a chegar atrasado no Chorei, já dá problema. Vai dar problema pra você. Por quê? Porque o japonês nesse ponto ele é muito pontual. Ele é muito pontual. Então, às vezes como diz o outro, se é pra chegar atrasado, que chegue atrasado no Taiso, mas não me chegue atrasado no Chorei. Por quê? Porque ali você vai mostrar consideração para com o japonês na fábrica e com a chefia. Lembra da hierarquia que eu falei pra vocês? Então, pessoal, tudo isso vocês vão ter que ter muita paciência para se acostumar. Vai ter que ter muita paciência. Eu já aconteceu casos, por exemplo, de japoneses, de brasileiros, perdão, que não entendem japonês e fica conversando na hora do Chorei. Isso é uma falta de respeito enorme, pessoal. Ainda que você não esteja entendendo nada, mas fica ali quieto, procura observar como os japoneses se portam, fica igual. Aí você fala assim, mas Nelson, então eu vou puxar saco de japonês? Não tem nada a ver, pessoal. É uma forma de você se enquadrar na sociedade. Então já começa dali. Outra coisa, muitas pessoas julgam o povo japonês pelos que eles veem na fábrica. Porque fica muito tempo dentro de uma fábrica. Então quando sai estressado, porque, pessoal, fábrica é fábrica, seja no Brasil, seja aqui, e aqui é mais, pressão, é trabalho. Às vezes eles não vão fazer pressão em você, mas o chefe, ele tá recebendo pressão, porque tem entrega, é porque tem que entregar produção, é porque tem pedido de clientes, e por eles procurarem ser pontuais, não tem como eles não viver sob pressão. Então você sente no ar aquela pressão. Você sente, você vai ver um japonês falando com o outro, você vai ver que um coça a cabeça, você vai ver que às vezes saem uns gritos. Mas aqueles gritos não é de briga pessoal. Aqueles gritos é sobre trabalho. Entendeu? Igual uma pessoa uma vez falou pra mim assim: mas se o japonês gritar comigo, eu dou um murro na cara dele. Você vai fazer isso. Você vai perder seu emprego, você vai parar na delegacia de polícia, você não vai renovar mais seu visto por conta dessas besteiras. Corre o risco, né? Não quer dizer que não vai renovar, mas você corre o risco por causa de besteira. Entendeu? Então, por isso que eu falo, se você souber entender como é o sistema japonês, entendeu? Muitas vezes você vai ver japonês dar berro, mas não é, às vezes ele tá brincando. Às vezes ele dá berro assim porque o chefe pediu pra ele fazer um negócio. Aí ele vai falar um iada bem grande, iada! Vai dar aquele berro assim, mas não é que ele tá bravo, nada. Entendeu? Ele fala, eu não quero fazer isso não. É o jeito dele. Entendeu? Nossa, eu falei um monte de vezes, entendeu, né? Mania. Então, pessoal, entendam isso. Aí a pessoa julga toda a sociedade, né? Toda a sociedade japonesa pelo que ele vê na fábrica. Não vamos esquecer de uma coisa. Pessoal que tá em fábrica, pessoal, japonês que tá em fábrica, é japonês que não quis estudar. Você pode perceber que os japoneses que estudaram lá, que os engenheiros, isso, você vai ver que eles são diferentes. Você vai notar isso aí, que eles são diferentes. Mas os japoneses que são igual a nós, peão de fábrica, eles são totalmente diferentes também. Por quê? Porque são japoneses que não quiseram saber muito de estudar, ou não tiveram oportunidade de pegar o lugar ao sol. Mas a diferença é que todo mundo recebe um salário digno. Entendeu? Então é isso que eu falo. Não julguem uma sociedade como um todo.
entendeu? Não por conta de 2, 3, 4 estressadinhos que você conhece. Tá bom, pessoal? Outra coisa que eu vou dar uma dica pra vocês. Evita falar mal de comida, viu, pessoal? Evita falar mal de comida. Se você não gostou, se você não tem coragem de comer alguma coisa que eles te apresentar, apenas fala assim, arigato, entendeu? Arigato. Mas nunca, evita falar mal de comida. Primeiro porque é feio. Primeiro porque isso aí é feio. Isso aí não... Eu mesmo, eu ensino a minha filha. Minha filha às vezes, não, eu não quero comer tal coisa. E começa a retrucar. Fala, não, você não quer comer, não coma. Mas não xingue, porque tem gente que não tem isso pra comer, não tem nada pra comer. Então eu pego muitos amigos latinos aqui que falam assim, eu já vi gente falando que a comida, tá certo que a comida não tava muito bonita, mas chama de lavagem de porcos. E eu tava comendo. Então quer dizer que eu sou porco? Sabe esses comentários chulos, comentários de pessoas que não tem um pingo de cultura e consideração. E não precisa ser estudado para ter isso, é educação. Então evita esse tipo de comentário. Tá? Não dá pra você comer? Rapaz, traz a comidinha de casa. Entendeu? Eu não conheço um lugar que proíba você de trazer a sua marmita, né? O seu obentô da sua casa, pra você, com o seu arrozinho com feijão. Ninguém vai te criticar, porque eles não vão ficar tirando barato da sua comida. Né? Eu falo isso, pessoal, porque a comida japonesa é muito variada, entendeu? Às vezes umas lulas secas, uns negócios assim. Aí o pessoal começa a tirar barato, por exemplo, na hora do refeitório, começa a falar, que é isso? Isso aqui parece tal coisa. Não façam isso, pessoal. Isso aí é ridículo, entendeu? Eu não falo isso às vezes pessoalmente para as pessoas aqui, porque brasileiro, infelizmente, nosso povo, ele é muito briguento. E eu odeio briga. Mas é feio, é feio. O que você ganha com isso? Ridicularizar o pão nosso de cada dia, seja aqui no Japão. Não é verdade? Então, pessoal, eu gostaria de deixar um abraço enorme para vocês. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Tenham muita paciência nessa fase de adaptação com a temperatura, se cuidem do seu corpo, cuidem do seu psicológico, entendeu? E ponha na sua cabeça, eu tive uma oportunidade que muita gente não teve. Eu tive uma oportunidade que muita gente não teve. Se você colocar isso na sua mente, com certeza os seus dias serão bem melhores. Tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui!